Oi amigas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero assim que... Sabe aqueles vídeos que a gente conversa? Só conversa, eu ligo a câmera e pronto, sem muita edição? É tipo de hoje. Então, pegue seu suquinho, seu chá, sua água, seu chocolate e sente comigo, vamos conversar. A motivação para o vídeo de hoje foi uma pergunta que uma moça me fez lá no meu perfil pessoal. Eu abri uma caixinha no sábado e ela me perguntou o seguinte: na minha igreja não tem meninas da minha idade, só tenho amigas não cristãs. O que fazer? Eu não a respondi lá porque eu já estava pensando em fazer um vídeo pro Dia do Amigo. Acabou que eu não consegui fazer, né? Para quem tá aqui no presente, o Dia do Amigo foi ontem. Ou melhor, é porque eu tô gravando quarta-feira. Foi ontem na terça, dia 20, né? Mas esse vídeo vai lá no sábado, nosso horáriozinho. Então, nessa semana foi o Dia do Amigo e eu queria ter gravado a tempo para o Dia do Amigo, mas não consegui. Então, estou gravando hoje para que a gente converse sobre isso. Eu vou responder a essa moça e também, né, colocar uma lenhazinha na fogueira pra gente conversar sobre esse assunto. Beleza? Então, veja, aqui a gente pode conversar alguns pontos, certo? Ela diz que na igreja dela não tem moças da idade dela. Eu passei por isso e passo ainda, né? Mas sempre minha vida de igreja foi assim. Raramente tinha moças da minha idade. E quando eu era criança, né, tinha, mas à medida que eu fui crescendo, isso foi acabando. Então eu comecei a sentir uma certa falta, né? Eu tinha amigas na minha rua, que eram amigas da sede da minha igreja, e só que meu pai é pastor, então a gente tá sempre indo de congregação em congregação, né? E eram sempre congregações menorzinhas. Então já teve tempos de ser só a gente, né? A gente mais uma outra família. E não tinha pessoas, não tinha menino da minha idade. Então é um pouco sofrido, né? E quando a gente vai crescendo, isso acaba sendo um pouco mais, sei lá, mais difícil no sentido de que as dificuldades da vida, né, vão vindo e a gente quer ter amigas que compartilhem da mesma fé, amigas que possam nos ajudar, que a gente possa ajudá-las. E quando isso não acontece é um pouco difícil, é muito difícil. Mas eu vou contar, né? Vou responder essa pergunta conversando com vocês. Também quero saber de vocês aqui nos comentários. Já vão comentando se na sua igreja tem moças da sua idade. Então, ó. Tô meio resfriada, ontem eu peguei chuva. Então, gente. O que eu ia dizer mesmo? Sim, então tem essa questão, né? Que é complicado. É complicado quando a gente não tem pessoas da nossa idade. Porém, o que acontece na minha igreja hoje, assim, frequentando mesmo, indo mesmo, tem uma adolescente. E os outros são adolescentes meninos, né? Que eu sou líder dos adolescentes lá. Então eu tenho essa realidade. Eu sempre senti muita falta de moças com as mesmas dores. A gente tem essa necessidade mesmo, a gente tem essa vontade de ter pessoas que partilhem das mesmas dores que a gente, que estejam na nossa idade, que estejam no mesmo estágio da vida que a gente. Então, eu sou solteira, eu quero estar com moças solteiras, né, que sejam da minha idade. Eu sou casada, eu quero ter moças casadas. Eu sou casada com filho, eu quero ter moças casadas com filho. As dores são as mesmas e isso é importante no contexto de igreja também. Mas nem sempre vai ser uma realidade da igreja local, certo? E a gente tem que também aprender a conviver e lidar com isso. Então, eu tô enrolando, né? Mas enfim, a primeira coisa que eu queria falar pra você, moça, que me respondeu, me perguntou, e pra vocês outras que estejam passando por algo semelhante, é que não se prive de fazer amizade só porque não tem pessoas da sua idade na sua igreja. Tem outros tipos de relacionamentos que você pode desenvolver dentro da sua igreja, relacionamentos de amizade que eu digo, né? Com mulheres mais velhas, com mulheres mais novas que sejam casadas, né? No caso ela disse que não tem moças da igreja da idade dela, então muito provavelmente é como se fosse o meu caso, aqui na igreja só tem mulheres mais velhas e casadas, né? Sem contar essa adolescente. Então eu quero estimular você a, mesmo que essas mulheres não tomem a iniciativa de tentar uma relação com você, de tentar
uma amizade com vocês. Inclusive, a gente tava conversando lá no grupo, gravando vídeo. Inclusive, a gente tava conversando sobre isso ontem lá no grupo, sobre essa questão dessa necessidade de que, às vezes, as mulheres mais velhas, as mulheres casadas, não vão tomar atitude para se achegar a gente, mas a gente pode chegar a elas, né? Convidar, né? A ordem deveria ser o contrário, mas a gente pode. E isso acaba meio que criando uma cultura de relacionamentos intencionais, né? Eu sempre indico o livro do Ed Walsh, que a gente já fez, inclusive, Clube do Livro, que é o Aconselhando Uns aos Outros, e ele sempre fala em relação dessa intencionalidade em criar relacionamentos dentro da igreja local. A gente precisa ter mais dessa atitude, sabe? De não ser relacionamentos superficiais, de oi, boa noite, paz do Senhor, né? Na saída ou na chegada da igreja. Não, que a gente busque mesmo se relacionar mais profundamente com essas pessoas. E, sei lá, chamar pra um almoço, chamar pra um café, ou pra um Nescau, um chocolate. Mesmo com mulheres que sejam mais velhas. O que aconteceu aqui na igreja? Um pouco antes da pandemia, eu propus que a gente começasse a estudar sobre feminilidade bíblica. Eu, com um monte de mulher velha, no bom sentido, né? Eu, com um monte de mulheres já, eu tenho 27 anos, mulheres com mais de 40, sendo bondosas, assim, ainda. Não que você está assistindo o vídeo e tenha 40 anos, você seja velha, você entendeu, né? Mas assim, senhoras também, minha mãe, entende? Isso eu vi como é legal, da gente ter uma forma de aprofundar esses relacionamentos, sabe? Tanto de mim para elas, como delas mesmas, entendeu? Então, busque criar laços com irmãs que são mais velhas, que são casadas, talvez até avós, né? É muito legal isso, é muito bom. Então, busque ter esses relacionamentos mais profundos, mesmo que na sua igreja não tenham jovens. E aí a gente chega ao segundo ponto, que é você pode também fazer como eu fiz, é uma sugestão, né? Como eu sempre senti muita necessidade, eu passei a orar pedindo ao Senhor que me desse amigas cristãs, porque assim, quando eu converti mesmo, né? Quando eu fui convertida mesmo, eu comecei a sentir essa falta. Porque antes eu tinha as minhas amigas da escola, eu sentia falta no contexto da igreja, mas no contexto geral eu não sentia falta porque eu tinha amigas. Eu tinha amigas na escola, depois eu passei a ter amigas na universidade, então era algo que meio que não me fazia falta no contexto geral, de novo, né? Eu tinha as minhas amigas da rua, mas eu passava o tempo inteiro, ou melhor, eu passava mais tempo com as minhas amigas da escola do que com as minhas amigas da rua, né? E quando veio a universidade, principalmente, porque eu passava o dia inteiro na universidade. Então, esses relacionamentos foram se aprofundando, e já já a gente fala sobre eles. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando meu coração foi resgatado, foi remido de verdade, eu passei a sentir falta de moças, como eu já disse, com as mesmas dores que eu, da minha idade, que a gente pudesse se ajudar mutuamente. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a visitar igrejas. Não deixei de ir para minha igreja para ir para outras. Eu comecei a, sabe, tem culto de jovens da igreja tal, vou. Dia de sábado, não tem programação na minha igreja, vou para essa programação. Tem um congresso de mulheres, uma conferência de mulheres, vou. E eu comecei a fazer boas amizades em igrejas aqui, entende? Igrejas de outras denominações. E é muito legal isso, sabe? E assim, eu lembro a primeira conferência que eu fui foi na Igreja Batista daqui, e tinha uma moça sentada do meu lado, eu não conhecia ninguém lá. Tinha uma moça conversando do meu lado, e uma hora ou outra eu comentava sobre o que estava sendo falado lá na frente. E assim a gente vai criando vínculo, sabe? Claro, eu não tô aqui romantizando isso no sentido de que vai ser fácil. Já aconteceu de eu chegar em igrejas e da mesma forma que eu entrei, eu saí, de eu não receber nenhum boa noite, entende? E isso é triste. Mas eu também não posso me entristecer porque eu sei que a gente falha mesmo, né? Então, que a gente, mesmo diante desse cenário, às vezes que às vezes sendo um pouco entristecedor, não era essa palavra, mas enfim.
mesmo dentro desse cenário, a gente pode fazer a nossa parte. Entende? Eu sei que tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são um pouco mais difíceis de chegar em alguém, sabe? Mas eu era também, entendeu? E eu fui orando em relação a isso, e eu fui me soltando, e isso vai começando a ser mais natural. De sim, não é tipo você querer invadir a pessoa, mas de simplesmente você olha o que ela falou interessante, né? Você lá no meio de uma conferência, e aí você vai se chegando. E aí você vai ter pessoas que vão ser super acolhedoras e vão te acolher, vão te incluir. Outras nem tanto, mas talvez ao você chegar, você seja bem acolhida, sabe? Eu fiz boas amizades, eu sou grata a Deus por isso. Não porque eu sou, desconstruidona, visitadora. Não, porque eu sei que é graça de Deus mesmo, sabe? Então, esse é um dos caminhos. E outra, gente, se joga em conferências, se joga em seminários. Às vezes, até de outras cidades, você vai conhecer pessoas da sua cidade, e às vezes você vai conhecer pessoas de outras cidades, mas vocês vão ter um relacionamento legal. Claro, tem umas amizades que são assim de se falar de vez em quando, mas tem outras que vão ser bênção mesmo na sua vida, que vocês vão criar laços e que talvez vocês não se vejam sempre, mas vocês vão ter essa amizade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí chegamos ao nosso terceiro ponto, e um pouco mais polêmico, que é a questão de amizade com pessoas que não são cristãs. Ela falou que só tem amizades com pessoas não cristãs, porque na igreja dela não tem pessoas da idade dela, né? E aí eu já falei sobre a questão de fazer amizade com pessoas mais velhas. Inclusive tem um podcast e tem uma live da Ana com a Natália Campos. Eu não sei, Nathalie, acho que é Nathalie. Com a Nathalie Campos, que é a esposa do Heber Campos Júnior. Vou deixar aqui o link tanto do vídeo lá no Instagram como do podcast, certo? Então, mas aqui voltando para em relação a essas amizades não cristãs. Sim, eu falei, né? É meio polêmico. Por quê? Como eu falei pra vocês, a vida toda eu tive amizades com não cristãs. Em um certo momento eu não sentia falta de amizades cristãs porque eu tava meio que não cristã, entende? Então eu gostava mesmo de ser me vista como de estar dentro daquele contexto, sabe? E é aquela questão de que as más conversações corrompem os bons costumes. E haviam coisas que eu não fazia e passei a fazer porque eu achava legal, eu queria estar incluída naquele grupo, naquela bolhazinha, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Eu não acredito que seja impossível ter amizade com pessoas descrentes. Amizades entendam em um certo sentido, né? Então, não é pra gente se colocar em uma bolha e dizer, não, aqui só entra quem mostrar a carteirinha de membro. E ainda tem que ser de uma igreja, né, aprovada. Não, gente. Não. Mas a gente também tem que ter cuidado. O nosso relacionamento com pessoas descrentes precisa ser de influência. Não influência delas pra gente, mas o contrário. Né, da gente influenciar, da gente mostrar a luz de Cristo, né, através dos nossos relacionamentos. Evelyn, é pra eu ficar toda hora pregando o evangelho? Não. Mas é que você precisa ter esse relacionamento e estar firme. Você precisa ter em mente quem você é em Cristo, sabe? Porque senão você vai ser corrompida. Você vai bandear, né? Porque o pecado é bom, o pecado, né? A nossa carne gosta do pecado. Então, a gente pode ser inclinada a fazer aquilo que não agrada a Deus não por causa das nossas amizades em si, mas porque, de novo, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem com pouco se mistura, valero come. Falero. Entende? Então, existe sim uma possibilidade de um certo nível de amizade, mas amizades mais profundas, amizades plenas mesmo, a gente só vai conseguir ter, se nós somos cristãs, com pessoas da mesma fé que nós. Por quê? Dentro da amizade, existe a necessidade de conselho, né? Existe a necessidade de você mostrar caminhos para aquela pessoa e o contrário também. Então,
uma pessoa que não é cristã, o caminho dela, a forma que ela enxerga, a cosmovisão dela é totalmente contrária às suas. Pode ser que hajam coisas que sejam em comum em relação à política, em relação sei lá, eu sou conservadora, minha amiga não cristã também é conservadora. Então pode, claro que vai ter coisas que vocês vão coincidir e que talvez aquela pessoa, mesmo sem saber, possa te abençoar por causa da graça comum, né? Derramada sobre ímpios e crentes. Mas a gente precisa ter esse cuidado, a questão de você abrir o seu coração, de você se aconselhar, né? Você precisa ter amigas cristãs, amigas que vão pegar a palavra de Deus para te aconselhar, não o que ela acha, não a sua visão de mundo, mas a sua cosmovisão cristã. Então a gente precisa disso, sabe? Precisa. A gente precisa ter esse cuidado. Então é isso, eu acho. Gostaram do nosso papo? Gostaram do nosso chá? Eram basicamente esses 3 pontos que eu queria conversar com vocês em relação a essa pergunta, que eu achei pertinente, né, para o tempo que nós estamos, né, Dia do Amigo. Sou muito grata a Deus pelas amizades que eu fiz, por a graça dele. Espero que você também, que vocês também possam criar vínculos mais profundos, sabe? Com pessoas que também amam a Deus, que vão te ajudar na caminhada. O cordão de 3 dobras, né? Não se rompe com facilidade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, que se você conhece alguém que você acha que gostaria de conversar comigo também sobre esse papo, manda esse vídeo pra ela. E não deixem de se inscrever aqui no canal. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.